E aí, gurizada, tudo certo com vocês? Então, estamos aqui no nosso livro, volume 1, parte 1, projeto múltiplo de matemática. Então, nós estamos vendo sobre as funções, em especial as funções afins, que o gráfico fica um gráfico linear, né? E a função de primeiro grau. Olha só, nós já sabemos que esse gráfico ele fica uma reta, e nós vamos analisar o que acontece quando o coeficiente é diferente de zero para A e para B, e quando o coeficiente B é igual a zero, até quando o coeficiente A também é igual a zero. Analisar os coeficientes. Então a gente sabe que é o seguinte, a função ela pode aparecer como f de x igual a ax mais b. Isso aqui é a fórmula da fórmula, ou seja, é a parte mais genérica, né, da função. A gente sabe que esse f de x pode ser trocado por y e deve, quando for fazer um gráfico. Esse a e esse b, na verdade, são números, né? Nesse caso aqui, o a é 2 e o b é mais 1. Nesse caso aqui, o a é menos 3 e o b é mais 2. Tá? Então, vamos analisar quando nós temos o a diferente de zero e o b diferente de zero. Nós temos aqui duas funções e elas já estão mais resumidas, porque o que acontece? Se o nosso gráfico é uma reta, se tu tem dois pontos, já é suficiente, porque com dois pontos tu traça uma reta, todos os outros estarão alinhados, né? O terceiro, quarto, quinto, sétimo, décimo ponto ficaria alinhado, então 2 é suficiente. O ideal é que se faça 3, né, 4 pontos para ter certeza, porque se tu errar um ponto desse aqui ele ficar mais inclinado, né, já vai ter errado toda a questão. Mas enfim, 2 se fizeram da forma certa, já vai dar a nossa resposta para o gráfico. Mas enfim, ó, 2x mais 1. Esse primeiro coeficiente, o a, diz a inclinação. Nesse caso é positiva, está subindo. E nesse segundo caso é negativa, está descendo. Esse coeficiente b aqui, que é o 1, é o lugar onde vai cortar o y. Te liga aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, mais 1 cortou no mais 1. Aqui é mais 2, cortou no mais 2. O 2 é a inclinação. Então, aqui é crescente, aqui é decrescente. Quanto maior for esse A, mais inclinado vai estar. Se ele fosse 3x mais 1, a reta ia estar mais inclinada ainda. 4x mais 1 ia estar mais inclinada ainda. Então, além de identificar se é crescente ou decrescente, ele vai dizer para nós o quão crescente ou o quão decrescente é. Então, aqui tem para nós, ó, nesse caso A é igual a 2, então a reta é ascendente, da esquerda para a direita, ou seja, crescente. Quando o A é menos 3, que é esse caso aqui, ela é descendente, ou seja, está decrescendo. Agora, se o B é igual a zero, lembra que a gente acabou de ver que esse cara aqui é onde corta. Ele é mais 1, cortou no 1, ele é mais 2, cortou no 2. Só que se ele é zero, vai cortar no zero, ó. Então, tu vai ficar com 3x, por exemplo. Vai cortar no zero. Menos 2x, vai cortar no zero. 3 porque é positivo, aqui então vai ficar crescente, e menos 2 negativo decrescente. Então, a inclinação 3 é maior do que aquela ali de cima, lá, ó. Se comparar essa questão aqui, esse gráfico com esse, nós percebemos que a inclinação desse cara é maior porque é 3. E a mesma coisa do segundo, menos 2 a inclinação é um pouquinho menor. Então, basicamente é isso. Nós temos uma função chamada função identidade. Ou seja, f de x é igual a x. Então, o teu y aqui, nesse caso, o teu f de x, o teu y, é a mesma coisa que o x sempre. Então, eles são iguais. Se o teu x é menos 2, o y é menos 2. Se o teu x é 2, o teu y é 2. Se o teu x é 5, o teu y é 5. Ou seja, chamada função identidade. Como nós não temos mais alguma coisa aqui, então ele vai cortar no zero. Tá? E aí, ó, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4 e assim por diante, chamado função identidade. E uma terceira possibilidade é chamada função constante. O que vai acontecer? Se nós temos o a igual a zero, nós não teremos inclinação, porque o a diz para nós se está subindo ou descendo.
Se é zero, não tem inclinação, ou seja, é chamado constante. Deu exemplo aqui, ó, f de x igual a 2. Tu nem tem como colocar o valor do x para calcular, está dizendo que é sempre 2. Ó, o y é sempre 2, não interessa. Menos 2 e 2, menos 1 e 2, 0 e 2, 1 e 2, 2 e 2. Então, ele passa a ser constante. Translação aqui mostrou para nós. Se tu tem o a igual a 1, ou seja, a nossa função identidade aqui, tá? Pensa na função identidade. Tu pode fazer ela andar para a esquerda ou para a direita. De que jeito? Mexendo no b. Se o teu b for 1, ela vai subir 1 e vai cortar aqui. Se o teu b for 2, vai subir 2. Então, é mais ou menos esse raciocínio que está mostrando para nós aqui, ó. Se nós temos x mais 2, então ele vai subir 2 unidades e vai cortar ali. O x vai manter a inclinação, né, normal aqui da identidade e ele vai subir 2 unidades. Se fosse menos 2, ia descer 2 unidades. Mas não se preocupe com isso, porque né, é bem simples. Tá? Então, seria mais ou menos esse o nosso raciocínio. E nós faremos agora alguns exercícios. E são exercícios que vão envolver novamente a construção do gráfico. Tá? Vocês farão o gráfico A, B e C. Tá? Então, diz assim, ó, construa num sistema de eixo ortogonal, que é o plano cartesiano, o gráfico, todas essas funções, mas a D não precisa. Só a B e a C. Então, são 3 gráficos. Lembrando agora que vocês não precisam fazer do menos 2 até o 2. Se quiserem escolher apenas 2 pontos, tipo assim, eu quero fazer com o x menos 13 e com o x3, pode ser. Eu quero fazer com o x0 e o x1, também pode ser. O ideal é que escolham 3, tá? Então, são esses 3 gráficos aqui, questão 19, letra A, B e C. E vocês vão identificar, né? Já vou dar morta para vocês aqui, ó. Esse cara aqui é crescente, esse é crescente e esse é decrescente. Como é que eu sei? Olhando para o coeficiente A. Ó, coeficiente A, coeficiente A, coeficiente A. Aqui pediu num sistema só de eixo ortogonal. Ou seja, tu pode fazer um plano cartesiano e desenhar os 3 gráficos, faz um de cada cor, no mesmo plano cartesiano. Vai ficar tri. Vai ficar tipo esse outro que a gente viu aqui, ó. Opa, passou. Tipo esse aqui, ó. Tá vendo que tem 3? Tem um azul, um verde e um verde tracejado. Então, pode ser assim. Fica tri, os 3. Certo? Então, seria esse o nosso exercício. Na próxima aula, gurizada, se liga só. Olha que tri. Na próxima aula, nós vamos dar uma olhada em como fazer o gráfico, né? Descobrir a função se tu tem os pontos. Tipo assim, te liga aqui. Te deu esse gráfico aqui. Como é que tu vai fazer a função desse gráfico se tu não sabe qual é? Né? Tu sabe que é alguma coisa x mais b. Quem é esse alguma coisa e quem é esse b? Boa pergunta. Então, é o que nós temos aqui, ó, na questão 23. Nós temos f de x igual a x mais b. Qual é, aqui ainda pede o gráfico, mas assim, qual é essa função que vai rolar isso aqui? Vamos descobrir isso na próxima aula. Por enquanto, então, vocês vão fazer esses 3 gráficos no mesmo plano cartesiano. Valeu, um beijo, um queijo, até a próxima.